Visitante ilustre na Igreja Batista Getsemane. Ídolo falha e Coelho sofre nona derrota. Raposa vacila e cede empate ao Vitória. Galo quebra sequência de vitória. E está começando agora o programa Papo de Esportes. Boa noite a você, telespectador. Que bom mais uma vez poder contar com a sua audiência. Um final de semana que para o futebol mineiro não foi tão bom assim, não é verdade? Nós não conseguimos nenhuma vitória. Os nossos três times não conseguiram aí vencer os seus rivais. Mas não tem problema, é assim o futebol. Um dia você ganha, outro dia você perde, às vezes empata e assim a gente vai dando sequência à nossa vida. Mas uma coisa é certa, em Cristo nós somos muito mais do que vencedores, amém? Porque nós, como servos de Deus, não conhecemos derrota. Até nos momentos de adversidade, certamente Deus está trabalhando em nós para nos trazer uma grande vitória. Um final de semana, como eu disse, que não foi lá muito bom, né? E nós temos aqui, mais uma vez, recebendo a visita. A visita não é visita. O Zé Carlos não é mais visitante, né? Ele já é o nosso comentarista. Zé Carlos, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite você de cá, boa noite para Pasqualini. Estamos aí de novo. Legal. Também pastor Pasqualini, mesma coisa, nosso comentarista. Seja bem-vindo, pastor. Boa noite, Ronaldo, boa noite, Zé, boa noite toda a equipe. E ó, o programa hoje está de alto nível. Você não saia daí do seu sofá, porque hoje o programa está maravilhoso. Isso aí. Então, não, tá vendo? Palavra de pastor, não saia daí do seu sofá, fica quietinho aí, tá bom? Mas vai ser legal, você vai gostar do que você vai ver, com certeza. Semana passada, né? Daqui a pouco nós já vamos falar do futebol, mas semana passada, na terça-feira da semana passada, tivemos uma noite maravilhosa aqui na Igreja Batista Getsemane. Recebemos, né, alguns visitantes aí para lá de especiais, né? Acima de tudo, Jesus, ele sempre está na igreja, ele é o mais importante de tudo, não é verdade? Porque se Jesus não tiver, não tem culto, não tem nada, porque ele é a nossa adoração, né? É a quem nós adoramos e a gente vem na igreja por causa dele. Não é verdade? Mas nós recebemos aqui a cantora, né? A cantora mais conhecida no meio gospel, a Aline Barros. A igreja estava lotada, criançada, uma menina muito carismática, né? E com ela estava, obviamente, o seu esposo, que é um grande amigo meu, Gilmar. O cruzeirense lembra muito bem do Gilmar, porque ele veio naquela troca meio que maluca, né, pastor Pasqualino? Foi uma troca meio maluca, né? Foi 5 jogadores do São Paulo para o Cruzeiro e 2 jogadores do Cruzeiro para o São Paulo. Quer saber quais foram? Daqui para o São Paulo foi o Belete e o Serginho. De lá para cá vieram, olha, Ailton, Donizete, Gilmar, Vitor e o Palinha. 5 jogadores a troco de 2. São Paulo arrumou o Cruzeiro. O Cruzeiro montou um timão. O Cruzeiro montou um timão e o São Paulo precisou de um tempinho ainda para poder ver alguma coisa em termos de retorno. Mas o bom é que o Gilmar veio, né, e eu tive o privilégio de jogar com ele, tanto no São Paulo quanto no Cruzeiro, e ele estava aqui e eu pude, assim, falar um pouco com ele, né, matar um pouco da saudade do meu grande amigo, um irmão, hoje pastor, né, pastor auxiliar na comunidade da Zona Sul. O pastor dele também esteve conosco, pastor Marco Antônio, uma palavra abençoada, e nós conversamos um pouco com ele. Eu queria que você pudesse, não compartilhar, mas pudesse ver, né, conosco essa entrevista que foi muito legal. Pode soltar a entrevista aí, vamos ver o que o Gilmar falou aqui na igreja. Hoje estamos aqui na Igreja Batista Getsemane, é uma noite muito especial, aliás, para lá de especial, para mim então nem se fala. Estou tendo a oportunidade de, acima de tudo, adorar esse Deus que é maravilhoso, um culto tão abençoado, não é verdade? E também tendo essa oportunidade de rever um grande amigo meu, aliás, que faz parte da minha vida e num momento muito especial da minha vida, porque quando eu fui batizado com o Espírito Santo, esse rapaz estava comigo, orando comigo, né? Tivemos a oportunidade de jogar junto no São Paulo Futebol Clube e no Cruzeiro também. Estou aqui falando desse rapaz bonito, abençoado, que é o Gilmar. Gilmar, que prazer te rever novamente, meu querido. Rapaz, está com o pastor Ronaldo Luiz, a gente pode dizer que Deus é bom com a nossa vida. Esse Deus assim, ele nos dá, querido, além daquilo que a gente pensa, imagina. Eu confesso a vocês que o meu coração hoje está aqui junto, ver pastor Ronaldo Luiz e a gente retornar assim à memória, milhões e milhões e milhões e milhões. A gente nunca podia imaginar o que Deus iria fazer.
Se alguém um dia projetasse isso, falasse isso, a gente duvidaria. Mas Deus é maravilhoso. Hoje eu posso dizer a você, eu sou mais abençoado do que eu quando jogava. Porque hoje eu vejo meu irmão, pastor Ronaldo Luiz. Gente, é família abençoada. A gente vê como Deus cuida da gente, como filhos queridos, amados, né, Ronaldo? É Deus maravilhoso. Ele está falando tudo isso aí porque Deus abençoou tanto a vida dele que ele conseguiu casar. Esse nosso linguajar futebolístico, né, Gilmar? A gente tem essa liberdade de poder falar assim, porque nós somos irmãos em Cristo, somos amigos. E esse ano, Gil, é um fato muito importante na vida do Cruzeiro. Você que teve a oportunidade de jogar pelo Cruzeiro, foi campeão mineiro, campeão da Copa do Brasil. Libertadores estava aí também? Não. Já tinha ido para a Espanha. Né? Então o Gilmar que participou de grandes momentos aí do Cruzeiro. E esse ano, fazem 20 anos que o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil, despachando todo o poderoso Cruzeiro. Me diga um pouquinho aqui sobre aquele jogo. Gente, eu posso dizer para vocês, esse Cruzeiro faz história na nossa vida, né? E a gente era um time que estava assim se conhecendo e Deus assim uniu 6 jogadores que vieram de São Paulo, com jogadores aqui do Cruzeiro, e montou um time, e a gente nunca imaginava que esse time seria uma seleção, e que daria trabalho para todos os outros clubes que a gente jogasse. Mas a mão de Deus já estava ali, viu, gente? Eu posso dizer para vocês, tinha uma habilidade do lado esquerdo, tinha habilidade no meio, tinha habilidade na frente, mas Deus, ele colocava realmente assim a graça dele na nossa vida. E o que a gente fez não foi méritos nossos. A gente tem que reconhecer que a honra e a glória veio do Senhor. Ser campeão mineiro era impossível. Copa do Brasil, o Cruzeiro não tinha condição nenhuma. Mas quando a gente acha que a gente é fraco, é que a gente vê a força de Deus atuando na nossa vida. E a gente deu muitas alegrias para aquela torcida que pulou muito. E a memória que a gente tem é que quando você confia em Deus, quando você obedece ao Senhor, Ele é poderoso para realizar sonhos. E a gente viu Deus realizando todos os nossos sonhos. E você que teve a oportunidade de jogar numa época tão diferente do futebol, onde se jogava com amor, né, onde as coisas, vamos dizer assim, esse lado financeiro não falava tão alto assim, né? Agora eu quero te perguntar uma coisa, como você vê o futebol hoje? Bem, hoje a gente vê de uma forma que as coisas realmente mudaram, né? Tudo mudou. Mas uma coisa a gente vê, tem que voltar, essa alegria em campo, você não jogar simplesmente pelo resultado, mas jogar porque você ama, e você acordar cedo, treinar, porque eu acho que a consequência de uma boa partida começa na segunda, na terça, na quarta, na quinta, e para que você possa fazer um bom jogo no domingo. E isso que a gente quer ver esses atletas sendo profissionais, não só dentro de campo, mas como fora de campo. Quer ver realmente eles não só querendo treinar, mas eles amando treinar. A gente não quer ver só esse futebol que a gente vê toque para o lado, a gente quer ver os atletas tendo prazer em fazer aquilo que eles sabem fazer e não só ser cobrados e cobrados e cobrados. Mas o que a gente espera é que esse futebol alegre, esse futebol que é a característica do Brasil, a gente nunca pode deixar perder. Então, por favor, atletas, vivam dentro de campo aquilo que vocês vivem em casa. Se divirtam dentro do campo com as suas responsabilidades, mas voltem a dar alegria para esse torcedor, para os clubes que tanto esperam de vocês, mas sejam profissionais, não só dentro de campo, mas fora de campo. Eu acho que é isso que está faltando para ver esse futebol mudar de novo. É isso aí, é o que falou aqui o Gilmar, o grande zagueiro, hoje pastor, né, casado com a Aline Barros. Hoje ele frequenta a comunidade evangélica de Zona Sul, lá do Rio de Janeiro. Você, jogador, siga o conselho do Gilmar, porque aqui tem muitos títulos que conquistou na vida, ok? Um abraço para você, eu volto com vocês aí no estúdio. Legal, então deixa conosco aqui então, devolveu a bola para mim, né? Então nós vamos dar sequência aqui ao nosso programa, né? Como você viu, essa simpatia, o Gilmar, pastor Gilmar, né? E com certeza você que é torcedor cruzeirense lembra muito bem dele, o cara jogava muito, hein, pastor Zé Carlos? Não é bem da minha época, né? Não lembro. E sempre essas brincadeiras aqui, né? Parece que tem 18 anos até hoje. Não, meus cabelos brancos são cintura. Isso aí é para dar um charme diferente. Mas era um grande jogador, jogou muito. Zagueiro elegante. Né? Jogou no Palmeiras, time do pastor Pasqualino, olha aí. Ele tinha essa elegância do zagueiro, né? Não era o zagueiro que saía jogando, que tocava, não era o zagueiro chutão. Não tinha técnica. Não dava pancada, era técnico, tirava as bolas com... Não era um zagueiro... Clássico. Zagueiro clássico, é isso aí.
Então, Deus abençoe a vida do Gilmar, a sua vida ministerial, também é pastor, como eu falei, né? Que Deus abençoe ele, Deus abençoe a vida da Aline Barros, a sua esposa, e que eles continuem sendo essa bênção por onde quer que eles estiverem passando, né? Vamos falar do futebol agora, né? Falar do futebol agora. Então, falando em futebol, nós vamos sempre começar com o nosso querido América. A gente torce tanto para o América, mas as coisas não estão indo bem. O América conheceu a sua 9ª derrota quando jogou aí lá no sul do Brasil, em Curitiba, aquela linda cidade de Curitiba, que eu tive o privilégio de morar nessa cidade, né, e perdeu ali um vacilo, lamentavelmente, de uma pessoa que ninguém espera vacilar, que é o goleirão, né, o João Ricardo, e acabou ele vacilando. E nós vamos ver aí o que de melhor aconteceu nesse jogo de Atlético Paranaense 1, América 0. E o Atlético Paranaense não estava numa tarde boa. Não era difícil de até vir com os 3 pontos. Na verdade, foi um jogo ruim. Fechado, um jogo truncado, não teve grandes oportunidades, uma situação assim que diferente do que aconteceu no jogo contra o Corinthians, do América. O Atlético Paranaense, por sua vez, também não fez nada a não ser o gol. Porque não levou risco nenhum, grandes perigos. Não. É igual essa cabeçada aí, passou longe, apesar do João estar na bola. Não teve aquele momento que falasse assim, esse momento ele foi diferenciado. Isso não teve. Você vê esse chute aí. E interessante que, como você disse, ídolo falhar. Eu não acredito que tenha sido, vamos dizer assim, falha do João. O Nicão, ele já tinha chutado, e interessante, foi um gol do Nicão, amigo, até amigo da gente. Olha aqui. Isso, olha o gol aí. Essa bola bate em alguém? Então, o que acontece é o seguinte, eu parei essa jogada várias vezes. Tinha um jogador do América, que eu não sei qual, parece que era o Jonas. Vamos ver agora se ela bate. Ela não bate, não. Ela passa né? Muito perto e o Jonas estava na frente do João. Então, assim, havia muitas pessoas na frente. Eu acredito que o João deve ter visto a bola a hora que ela entrou, que ela passou. Não deu mais tempo. E o João tem crédito, né? Opa, o João tem crédito. Quem é qualquer um para falar mal desse rapaz? Infelizmente, aí o América foi para cima. Essa bola do Juninho, que o Juninho chutou, essa bola, ela não entrou por a fatalidade, vamos dizer, né? assim. Ela bate ali, ó. Ela bate no zagueiro e sai. Ela bate no zagueiro. Ela tinha endereço certinho. Isso não era gol. Então, assim, foi um jogo que mais um tem que ser esquecido. Né? Infelizmente, a bola não entrou, o que vale no futebol é bola na casinha, vamos dizer assim, e perdemos. Agora é pensar no Fortaleza e vida que segue. Não pode se... Fortaleza é... Copa do Brasil. Copa do Brasil, o primeiro jogo. Agora nós tivemos também a volta do Tony e a volta do Pablo. Eu acredito que a tendência perdeu o Alisson, Zé? Perdeu o Alisson, né? O Alisson tá com uma contusãozinha, coisa de 10 dias. Coisa de 10 dias. Eu estive um final de semana lá no CT do América, na sexta-feira, e ele estava fazendo tratamento. Eu perguntei para ele o que havia ocorrido. Ele falou assim, eu tive uma pequena lesão aqui de grau 1, coisa que não é para muitos dias, não. Porque o Alisson, ele joga bem, né? Não tem... Sim, é um xerifão, né, Zé? Xerifão. E também um detalhe importante, né? O falta, América né? teve a estreia do Roger como titular, zagueiro, que eles falam que parece muito com o Davi Luiz. Com todo respeito ao Davi Luiz, ele é mais sério. Ele é mais compromissado. O Roger, garoto novo, garoto da base. E assim, temente a Deus. Não falta em uma reunião quando está concentrado. E jogou muito. Isso inclusive é uma jogada que ele participou. Muito sério, zagueiro muito sério, que não brinca. Com ele não tem brincadeira. E quando eu digo que ele é sério, não quer dizer que ele é jogador que bate, não. Ele tem categoria, ele jogador sabe firme. marcar, chega firme, chega na bola. Então, assim, é uma grande promessa para esse time do América aí que, querendo ou não, ele está constantemente em formação, porque nós não conseguimos ainda manter aquele time sequente, né? Aquela sequência de um time. Lesões, cartão amarelo, enfim, está sendo formado. O que acontece, na sua opinião, você que está sempre vivendo o dia a dia lá no América, a solução pode estar na base, Zé? Na minha opinião, em todo clube do Brasil,
A solução sempre vem da base. Porque o América sempre teve essa fama de revelar jogador. E revela de fato, né? Você está falando sobre o Roger, que sem dúvida nenhuma é um bom zagueiro, novo. Moleque, e tem o próprio Mateuzinho, que a gente bate sempre nessa tecla. Aí bota o cara para jogar, gente. O Mateuzinho até que entrou contra o Corinthians, você viu? Entrou 5 minutos. O que o cara vai fazer em 5 minutos? A gente gostaria muito de ver, né? Já vamos terminar aqui de falar do América, porque já perdeu o jogo, enfim. Mas a gente queria ver esse menino já entrando logo, porque eu creio que isso vai dar uma sequência boa para ele, porque ele já mostrou isso nos jogos que ele entrou. Uma certa, vamos dizer assim, ajudou muito o América nas suas entradas, né? Pela forma como ele joga, dinamismo, é um menino pequeno, mas o Juninho também era pequeno, Juninho Paulista do São Paulo. E, né, hoje, presidente do Ituano, era pequenininho, o Romário também era pequeno. Né? Mas tem um detalhe aí que, assim, a gente não pode falar, e o Sérgio que está no dia a dia, o Claudinho, que são os treinamentos da semana. Eu não posso falar como que o Mateuzinho está treinando nos coletivos, no dia a dia. Mas eu posso te dizer o seguinte, que eu, por mim, hoje eu colocaria ele alternadamente como está sendo feito. Eu não colocaria ele direto, não. Por quê? Primeiro, nós não temos, assim, vamos dizer, uma vivência dele no dia a dia, nos jogos profissionais. Mas tem que ter. Tem que ter, mas tem que ir devagar. Entra 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Por quê? Para não acontecer dele se queimar também. Sem querer julgar o futebol dele, nós estamos disputando uma série A e no momento que o América não está bem. E a esperança hoje do torcedor está totalmente no Mateuzinho. Se ele entra e por algum motivo ele não vai bem, o torcedor já, entendeu? Então é muito arriscado. Eu penso também. Que o torcedor inteligente é diferente, vai pensar diferente. Por quê? É um menino novo, seleção brasileira, então, para mim, já bota o cara para jogar e deixa a coisa acontecer, porque a coisa flui. Nesse jogo, o João errou. Nos outros, aquele Suelton errava todo o jogo. Quer dizer, será que o jogo, do jeito que está... Porque hoje não está no fundo do poço, já está no porão que está abaixo do fundo do poço. Quer dizer, será que a torcida vai cobrar um Mateuzinho? Eu vou te falar que cobra, eu vou te dar um exemplo aqui muito claro. Seja bem rápido, nós falamos do Cruzeiro daqui a pouco, Zé. Vou te dar um exemplo bem claro que cobra. O Sávio. Olha o tanto, eu na torcida, eu vi o tanto que o torcedor xingou cada palavrão mais lindo do mundo em cima do Sávio. O Sávio é garoto da base. Porque ele entrou e errou. Porque o que acontece? O torcedor é emoção, não tem jeito. O time tá bem, ele aplaude, o time tá mal, ele vai. O América que não mostrou evolução na marcação, isso de fato tem acontecido, e também criação de jogadas. O próximo jogo será no Morumbi, Zé, dia 10, contra o Tricolor Paulista. Pelo Brasileirão, né? Mas sim, pelo Brasileirão. Pelo Brasileirão. Mas enfrenta agora o Fortaleza, quinta-feira, pelo jogo de ida pela Copa do Brasil. Sorte ao América no jogo de quinta-feira e sorte ao América também contra o São Paulo, que de repente possa conseguir uma vitória contra o São Paulo lá, que não é uma coisa tão difícil assim, porque o São Paulo está avisando que o São Paulo perdeu ontem. Mais uma vitória. São Paulo perdeu ontem. Pode acontecer. A não ser que entre com reserva. Vamos torcer para que isso aconteça, né? Nós estamos aqui para torcer pelo América. A gente quer ver o América. Não queremos ver o América voltando para a Série B. O América tem que permanecer na Série A, até para o bem do futebol mineiro. Vamos falar do Cruzeiro agora, Zé? Falar do Cruzeiro, porque o Cruzeiro também decepcionou a sua torcida ontem. 43 mil torcedores, 11 horas da manhã. Começou com uma festa, Cruzeiro já abriu 2-0 logo de cara e, rapaz, não é que os caras vacilaram e aí em 2 vacilos o Vitória foi lá e empatou o jogo. Vamos ver o que de melhor aconteceu ontem, lá no Mineirão, às 11 horas da manhã. Os melhores momentos do Marinho. Olha aí. Do Vitória, qual foi o nome do jogo? Pois é, cara, teve 2 camaradas, o tal do é mesmo, como é que é? Como é que é? É mesmo, caramba, hein? É mesmo? Marinho? Marinho, né? Não. Eu tô falando isso porque o Marinho jogou aqui esses dias. O Marinho jogou aqui esses dias. E interessante que o gol também foi feito por um ex-cruzeirense, né? E será que não dava será que não dava antes, desde o início, sabendo que o Marinho jogou tudo que o Marinho estava jogando, não dava para pôr alguém em cima do Marinho? Pois é, eu vou falar de um jogador Paulo que Bento não conhece. Que marcou o Marinho.
Quando terminou o jogo, ele falou para mim assim, misericórdia nesse cara. Ele põe a bola, quando ele pegava a bola e dominava e vinha para cima, eu tinha vontade de sair correndo. E ele jogou no América, né? Quem marcou ele ontem, né? Joga. Olha aí. E detalhe, moleque novo. O Fábio deve estar sonhando até agora com o Marinho. Acho que ele nem dormiu à noite. Com certeza. Mas ele é bom jogador, esse Marinho. Agora, eu vou te falar uma coisa. Eu não acredito que o Cruzeiro tenha vacilado, não. A questão é que o time do Vitória, ele não se abateu com os 2-0. Ele foi para cima e o Marinho jogou muito. Jogou muito. Ele fez a diferença. Mas vem cá, o Brian ontem, ele tá sonhando com o Marinho até agora. Não é só o Brian, não. Acho que toda a defesa do Cruzeiro. Não, mas principalmente o Brian. O Brian ontem sonhou. Porque o que acontece? O time do Cruzeiro, nós precisamos entender isso. O time do Cruzeiro, talvez com o Sobis, talvez com o outro que está vindo aí, Ábila, vai melhorar, mas precisa tomar muito cuidado do seguinte, o time do Cruzeiro não evoluiu. É do meio para trás. Não, mas ele não evoluiu. Mesmo quando ganhou do Palmeiras, mesmo quando ganhou isso, se você vê o jogo do Vitória ontem com 2-0, o time chegou um momento que o time entra num marasmo de jogadores medianos. não, mas o Cruzeiro, ele evoluiu. Com a chegada do Paulo Bento, houve uma evolução, porque o Cruzeiro não tinha nem um padrão de jogo. Não, Hoje o Cruzeiro tem. Mas não tem a evolução dos jogadores, Sim, Ronaldo. é por isso que eu tô te falando. Tem jogadores jogando a mesma coisa. Sim, por exemplo, o Cruzeiro abre 2 gols de vantagem. Pô, são 2 gols, Em casa. É o que acontece? Houve um recuo por parte dos jogadores. E isso eles falaram. A questão deles terem recuado. Mas pra que recuar? Não precisava disso. Principalmente porque o Vitória perdeu um jogador. O Vitória estava jogando com um jogador a menos. Entendeu? Então, jogando no Mineirão, Zé, com 43 mil... Com a temperatura que estava, 43, que não 43 era baixo. mil. Não era baixo. Mas 43 mil pessoas assistindo o jogo. No Mineirão, jogo de festa, porque a apresentação do Rafael Sobis, né? A apresentação do Ábila, né? Isso, o argentino. Isso. Né? Então, o Cruzeiro tinha que ter detonado ontem. Fez 2 gols. Né? Tinha que ter... sabe aquele jogador, Zé, que precisa, vamos dizer assim, aquele capitão? Não tô falando do Fábio, não. Aquele jogador que vem, olha, eu sou o técnico aqui em campo. Não é verdade? O cara que vai mandar no campo, exatamente, né? O cara que vai mandar no campo. Chama. O que o Cruzeiro tinha que fazer? Chama o pé. Podia até ter recuado como estratégia, mas não como defensor. Não, mas tem um detalhe ali. Para mim, esse jogo ele teve 3 pessoas assim, de extrema importância. O Marinho, esse goleiro do Vitória que pegou tudo, e o Fábio, às vezes que o Marinho foi à frente. Olha que pênalti bobo, cara. Olha que pênalti bobo. Ó, o cara comeu, cortou, quer ver? Ó? Cortou, ó. Pênalti bobo, cara. Pra que calçar? Vai ser pênalti. Exatamente. E o Diego Renan fez o gol de pênalti, ó. Capitão, hein, Zé? E ele já tinha perdido um gol cara a cara. Assim... E o Vitória ainda perde um gol no finalzinho. No finalzinho. Que podia ser do 3-2. Olha aqui, cara. Pela dinâmica do jogo, apesar dos jogadores do Cruzeiro ter falado, recuamos. Eu não vejo tanto assim, recuou. Como é que pode? Para mim, eles ficaram meio assustados. Não, mas com jogador a menos, o Vitória foi para cima. Perdido de 2, de 3, de 10 é a mesma coisa. Você vai fazer o quê? Ficar esperando. Mas aí quem ficou menor, o time que ficou menor foi o Cruzeiro. Não deu para entender. Às vezes um time com um jogador a menos joga muito melhor. E outra, melhor. Quem estava jogando tudo era o Marinho, pô, bota um cara na sobra de quem está marcando o Marinho. E com essa derrota aí o Cruzeiro deixou de avançar um pouco. Derrota não, com esse empate, porque na verdade foi um empate com sabor de derrota. Porque estava ganhando de 2-0. E com Vitória foi um sabor de vitória. Com sabor de vitória, que aliás o Cruzeiro volta a jogar contra o Vitória. Né? Pelo campeonato, pela Copa do Brasil. Né? Esse jogo vai ser lá no Barradão. Né? E agora, para jogar pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro enfrenta o Atlético Paranaense aqui no Mineirão de novo. E detalhe, o Cruzeiro como mandante, ele tem 33,33% de aproveitamento. Como mandante, Zé, para quem quer chegar em algum lugar no campeonato... Você sabe uma coisa que eu estava observando? É preocupante essa situação do Cruzeiro, e eu fico preocupado, por quê? Eu estava comentando isso. O time do Cruzeiro, ele ganha uma,
empata uma, perde uma, e vai essa coisa. Não consegue dar uma arrancada. E onde que está o perigo? Que ele está ali no meio da tabela. Se de repente acontecer alguma coisa que machuca uns 3, 4 jogadores, vou dar um exemplo. Eu já vi 5 jogadores importantes indo para o DM num clube. Se acontece isso no Cruzeiro hoje, com as peças de reposição que ele tem, que são poucas e não são niveladas para cima, ele corre um sério risco de afundar na tabela. Pois é, mas já não tem jogador, se machucar, vai ficar sem time. É o que eu estou falando. Então, você tem razão. Ou o Cruzeiro dá uma arrancada e segura um pouco de pontos lá em cima para depois ter como queimar gordura, ou então ele está assim numa situação de risco. Ele está perdendo para quem não deveria perder agora. O mando de 33% é muito pouco. Não podia ter perdido. É muito pouco. Até porque eu, com todo respeito ao Vitória da Bahia, mas não pode. Quanto Vitória tem Atlético que botar... Paranaense Vitória, Atlético Paranaense, Figueirense, esse time, tudo que o Cruzeiro tem que ganhar. E ganhou do Palmeiras, que a gente nem esperava. Assim, quer dizer, e ganhou o Clássico também. Isso, ganhou o né? Clássico. Ganhou Quer dizer, Clássico. Essa... Sabe quando existe uma falsa... É uma oscilação, né? O uma Cruzeiro não está oscilação. tendo uma regularidade, né? Será que os jogadores, quando jogam com um time menor, não está tendo a pegada quando jogam com um time maior? É essa que... Tá aí, é um pensamento. É um Cruzeiro que joga na quarta-feira no Barradão, pela Copa do Brasil, e na segunda-feira contra o Atlético Paranaense, e que o Cruzeiro, então, melhore aí a sua porcentagem jogando dentro de casa, que de 33,33% possa, quem sabe, chegar aos 100% num Campeonato Brasileiro jogando dentro de casa, porque para ganhar um campeonato, ou para se colocar melhor dentro da tabela, precisa ganhar os jogos dentro de casa, é fazer o dever de casa, e que o Atlético fez, né, nesses 4 jogos que teve dentro dos seus domínios. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos.